Uma boa noite. Estamos dando início, então, à nossa atividade de doutrina e passe da noite de hoje. O Zé vai expor para nós o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito. Essa primeira parte, a gente sempre ressalta, que é a parte mais importante da nossa atividade. É ela que nos prepara para, num segundo momento, a gente receber o passe, para a gente abrir a nossa receptividade, a fim de que a gente chegue lá dentro já uma outra postura, uma outra direção. Então, essa primeira parte, ela é a mais importante. Para o pessoal de casa, já pode também separar uma jarra com água, que os espíritos amigos que, vendo esse direcionamento e esse esforço na direção de busca por novos valores, vai estar fluidificando a água para vocês consumirem na casa de vocês, como se fosse um passe residual. Então, para que a gente possa melhorar um pouco o nosso estado, que a gente procure se imbuir num sentimento de realmente de reflexão, de busca por transformação, a fim de que os espíritos amigos, vendo em nós o verdadeiro desejo de se transformar e não apenas de se livrar das dificuldades, mas que essas dificuldades elas encontrem em nós uma nova perspectiva para a nossa vida, a fim de a gente melhor viver, que a gente possa, então, absorver os conteúdos da noite de hoje, a fim de, no nosso dia a dia, a gente se modificar para melhor através dos ensinamentos que Jesus já deixou para nós há mais de 2000 anos. Então, nesse momento, eu passo a palavra para o José, e que tenhamos todos uma boa palestra. Boa noite a vocês que se encontram aqui, boa noite ao pessoal de casa que nos acompanha, né? Então, nós estamos dentro da nossa sequência de estudo, de entendimento do Evangelho de Jesus, segundo a interpretação explicativa espírita, que permite que esse Evangelho se torne uma coisa mais palpável, né? Mais próximo do nosso entendimento e de uma explicação da vida, como ela se apresenta. Nós estamos dentro de uma sequência, essa parte do Evangelho, que é sobre as bem-aventuranças. E nós temos que fazer essa correlação para entendermos o que elas significam e o que foi tratado exatamente no capítulo da semana anterior. Na semana anterior foi tratado o que era a natureza de Jesus e qual a sua correlação com a doutrina espírita. Lá é explicado que Jesus é um consolador, ou seja, é aquele que vem a nos prestar, a nos orientar, a nos desenvolver consolo, quer dizer, aceitação em relação aos reveses que nós temos dentro do ato de viver. Esse consolo é feito de maneira em que a gente entenda o sentido da dificuldade, e não tenha, em relação a ela, algo que nos desestrutura. Porque essa desestruturação vem em relação à nossa não entendimento, a nossa não aceitação decorrente desse não entendimento, em relação a essa situação que representa alguma coisa que no fundo eu não disponho. Porque se eu tivesse essa situação em mim, em desenvolvimento, em controle, em sublimação, esse fato, essa circunstância não me atingiria e, consequentemente, não seria uma aflição. Evidentemente que eu estou falando em relação ao nosso conceito interno, no trato com uma situação que a vida nos propõe. Não estou falando do externo. O externo cumpre seu papel. Mas vocês notem que perante fatos equivalentes, criaturas distintas, têm reações também distintas. Então notem que o fato por si só, ele em si, não determina necessariamente uma consequência sobre o indivíduo. E é disso que nós estamos aqui tratando e entendendo. O que Jesus fez, basicamente, na sua existência? Por que fundamentalmente ele nasceu? É a grande pergunta
que todos nós deveríamos fazer. O que ele veio fazer aqui, fundamentalmente? O que ele veio fazer? Ele veio demonstrar de forma prática. Por que de forma prática? Porque a forma prática é uma coisa que ela é irrefutável. Teoria, explicação, que é isso que nós estamos fazendo agora aqui, vocês podem aceitar ou não. Vocês podem mais ou menos entender. Vocês podem ter um conceito de maior ou menor validade. Agora, quando é um fato concreto, é uma demonstração prática, ela se torna irrefutável. Ou seja, não existe uma interpretação perante um comportamento de alguém em relação a uma determinada situação. Aquilo aconteceu, ele fez, ele agiu. É diferente de eu teorizar sobre um assunto e vocês não verem essa teoria exercida na prática, o que produz, como consequência natural, a validade do conceito. Ou seja, quando ele é demonstrado que ele funciona, qual é a conclusão que a gente chega? Não há o que duvidar. Então, Jesus fez isso de forma objetiva, prática. A vida dele foi feita toda dessa maneira. Vocês notem que ele não teve uma vida comum, no sentido dos valores das buscas que nós temos. A vida dele foi comum dentro de uma sociedade no qual ele vivia. Mas o direcionamento, a sua relação com os fatos da vida eram diferentes daqueles que nós temos. Justamente para nos mostrar, nos exemplificar a validade daquilo que ele ensinava. E ele ensinava sobre a forma do cotidiano. Ele pegava situações da vida, do dia a dia, da sociedade hebraica onde ele vivia. Vocês vão dizer assim, pá, mas a sociedade hebraica, nós não somos hebraicos, nós não somos judeus, nós não somos israelitas. Mas se nós olharmos, né, e analisarmos como era a vida, né, dentro daquela sociedade, vocês vão ver que tem muita equivalência a tudo que nós vivemos. Então, por isso que o conceito é universal e é válido. Né? Senão, não haveria sentido a gente estar colocando essas coisas aqui. Então, ele demonstrava de forma clara, usando o dia a dia e o comportamento social hebraico, a validade desses conceitos. É isso que a gente estuda. O evangelho é isso. É uma descrição a respeito dessas situações. Feita por quem? Por testemunhas que viram tudo isso acontecer, que conviviam com ele no dia a dia, que são os apóstolos. Então, são narrativas dos apóstolos a respeito dessas situações. Então, o que é esse quadro aqui colocado? Está uma sequência dentro do Evangelho segundo o Espiritismo de bem-aventuranças. É um fato corriqueiro na vida de Jesus, né? Mas muito especial nesse dia, um dia em que tem uma multidão muito grande, mas muito grande mesmo, enorme atrás dele. E essa multidão estava atrás dele porque tinha problemas. Eles viam nele um meio de solucionar esses problemas. Dos mais variados tipos, né? De todas as ordens possíveis, que têm equivalência com os problemas todos que nós vivemos. Por isso, novamente, eu digo para vocês a validade disso que a gente está fazendo aqui. O que ele faz? O que ele sempre fez? Ele se vira para essa multidão. E nesse dia, como ela era muito grande, ele sobe num pequeno morro, né, para poder ser visto. E para que a voz dele se propagasse mais às distâncias, para aqueles que estavam mais para trás pudessem escutar. Por isso que é chamado o Sermão do Monte ou da Montanha, né, que é o ato que ele faz para poder estabelecer um processo de comunicação com aquela massa que o seguia. E o que ele faz nesse momento? Ele começa a fazer uma relação dos problemas que as pessoas viviam, né? Dos dramas que elas eram portadores. E começa a fazer uma correlação entre esse drama e o que esse drama, essa dificuldade, na realidade representa. Quando ele diz ventura, se a gente pegar no dicionário e procurar o que significa a palavra ventura, ventura é um estado de felicidade. Né? E ele adjetiva isso, ele mostra a relação, ele se ventura no bem, ou bem-aventurado. Então, quem está vivendo aquela situação está desenvolvendo uma estrutura na direção do equilíbrio, do bem. Né? Então, ele faz a correlação que nós temos dificuldade, muitas vezes, de estabelecer e de associar. Por isso que nós estamos novamente falando dessas coisas todas. Então, ele faz, se vocês pegarem onde isso está contido dentro da Bíblia, ele faz citações. Bem-aventurado,
fulano que está em tal situação, bem-aventurado fulano que está nessa, naquela outra. Né? E a gente tem dificuldade de entender como que essa coisa que é um problema está nos encaminhando na direção de uma condição mais avançada, melhor, de mais felicidade se a gente olha aquilo e identifica aquilo como não sendo uma coisa que produz felicidade. Essa é a nossa dificuldade de entendimento. Então, na semana passada, o que foi feito? Foi feita uma relação dessa função, dessa característica de Jesus com alguma coisa que ele prometeu que iria vir e queria explicar aquilo que ele não poderia naquela época ter explicado de forma plena, porque faltava, né, à sociedade humana um entendimento maior das coisas. Não tinha os progressos, os desenvolvimentos em todas as áreas que o conhecimento humano desenvolveu ao longo do tempo e que permite a gente entender uma série de coisas. Quando a gente vem estudar doutrina espírita, espiritismo dentro de uma casa espírita, e a gente usa o livro dos Espíritos, que é onde está contido tudo isso lá dentro, e é feito sob a forma de perguntas e respostas, quem frequenta se dá conta que existe uma correlação de tudo aquilo que é tratado do livro dos Espíritos com todo o conhecimento humano. Quando a gente explica lá dentro das atividades, né, de estudo do livro dos Espíritos, a gente faz essa relação com todas essas áreas de informação, das ciências de todos os tipos, com a sociologia, com a geografia, com a história, com a química, com a física, com todas as áreas do conhecimento humano, mostrando que a doutrina espírita abarca tudo isso. E como é que a doutrina espírita aparece? Né? Qual a relação dela com Jesus? É porque Jesus promete, né, que pediria que a Deus, para que o hebreu pudesse entender, mas não era só para o hebreu, ele sabia que essa mensagem se destinaria a todo mundo. E foi o que aconteceu. Nós temos hoje seguidores dessa ideia, que são chamados de cristãos, em todas as partes do mundo. Então ela se estendeu, se tornou universal. E ele sabia disso. E ele diz que, na realidade, ele pediria a Deus que, no devido tempo, quando nós tivéssemos já amadurecido suficientemente para isso, Deus enviasse um outro Consolador. O termo que ele usa é esse. Então ele se refere a si mesmo como sendo um Consolador. Tá? E diz que pediria, e ele intitula, ele dá nome a esse novo Consolador que viria em tempo devido. Chama ele de Espírito de Verdade, que ele expressaria a verdade mais plena, que naquela época não seria possível colocá-la. Esse Espírito aparece durante a ocorrência dos eventos que culminaram com a ocorrência da estruturação daquilo que a gente conhece como Espiritismo. Para quem não sabe, lá na França, mas não somente na França, em todo o mundo, começou a haver eventos naturais no século XIX, de movimentação de objetos, que chamaram a atenção de um monte de gente nos Estados Unidos, na Europa, em todos os países, mas foi na França que um cidadão se interessou para estudar aquilo mais profundamente. E desse estudo, dessa pesquisa que ele fez, é que nasce o que nós conhecemos como sendo Espiritismo. Ou seja, é um conjunto de informações que foi obtido sob forma de pesquisa, direta e indireta, em relação ao que esses fenômenos revelavam, fenômenos de movimentação de objetos. E ele chegou a uma conclusão, interrogando as causas iniciais que geravam esses movimentos, que essas causas eram seres não corpóreos, consequentemente eram seres espirituais que se autodefiniram assim, e que mais? Que esses seres, na realidade, explicavam o sentido da vida, dos seres e de tudo que existe. O que ele fez? Ele criou uma estrutura organizada numa sequência lógica e usou um método bem simples, um método de pergunta e resposta. Eu pergunto alguma coisa, eu obtenho uma resposta, em função da resposta que eu obtenho, eu desenvolvo uma outra pergunta e assim eu vou complementando e vou formando um entendimento. Isso é o Livro dos Espíritos. Depois do Livro dos Espíritos, para complementar aquelas informações que estavam dentro do Livro dos Espíritos, que é dividido em 4 partes, ele escreveu detalhadamente sobre cada uma dessas 4 partes, novamente com pesquisa.
Uma dessas partes, a terceira parte do Livro dos Espíritos, corresponde a esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E o que na realidade é colocado aqui? E qual a relação do Espírito de verdade com a doutrina espírita? Durante esse processo em que ele ficava noites a fios, pensando, refletindo, juntando as informações que ele recebia de toda a parte do mundo e das pesquisas que eles faziam com 3 médios que ele utilizava meninas mesmo, de 18, 20 anos de idade, né, característica da sociedade francesa, que não tinham nenhum tipo de comportamento fora da modalidade da sua sociedade, mas eram portadoras de uma mediunidade que, quando a gente estuda a doutrina espírita, se chama de mecânica ou inconsciente, ou seja, elas não interferiam no fenômeno mediúnico. Ele estabelecia esse processo de dialogar com o mundo espiritual. Mais tarde, inclusive, ele funda uma sociedade direcionada para fazer exatamente isso. A Sociedade de Estudos Psicológicos, Sociedade Parisiense de Estudos Psicológicos Espírita, onde ele desenvolve todo esse trabalho ao longo de mais de 10 anos. Né? Para quê? Para pesquisar e para entender tudo isso. Em 18 de abril de 1857, ele publica o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, e que fala dessas coisas todas. Mas na decorrência desse seu trabalho, como eu disse para vocês, as noites, que ele varava as noites fazendo isso, né, começa a haver manifestações, que, se vocês não sabem, inicialmente era por movimentação de objetos e também por ruídos, pancadas, né, que ele lá estabeleceu e convencionou com essa fonte que gerava essas pancadas, né, inicialmente que era sim ou não, mas depois ele foi estabelecendo: uma pancada é A, 2 pancadas é B, 3 pancadas é C. Eu estou fazendo um histórico para vocês poderem entender, que a maioria de vocês não sabe disso. E através disso é que ele começou a estabelecer uma linguagem que dentro da doutrina espírita se chama tipologia, de comunicação com esses seres que se identificaram como sendo espíritos. E numa dessas noites, estou repetindo pela terceira vez, né, isso começa a acontecer. Ele já estava acostumado, mas foi diferente. E aí, essa estrutura de comunicação para ele chamou a atenção dele. E ele ficou analisando aquilo. E aí esse espírito se apresenta como sendo o espírito de verdade. O nome que o espírito coloca para ele poder identificar é espírito de verdade. No momento ele não fez nenhuma analogia com lá o processo de Jesus. E esse espírito disse que o acompanharia e que seria responsável, direto, por toda essa estruturação. E esse espírito fez isso. Esse espírito orientava, não respondia para ele, mas dizia para ele: olha, tu dá uma analisada nisso que tu está escrevendo, nisso que tu está pesquisando, entre a linha tal e a linha tal, tu vais ver que lá tem um erro. Ele não dizia para ele qual era o erro, dizia para ele que ele tinha que pensar. E assim ele foi trabalhando, labutando, e depois ele foi se dando conta que esse espírito tinha uma envergadura de conhecimento, de entendimento enorme, e que os demais espíritos respeitavam muito esse espírito, e que esse espírito presidia tudo essa função. E aí é que ele faz a analogia histórica entre o espírito de verdade, que começa a presidir aquilo que ele está descobrindo, ele não tem noção no início do tamanho de tudo aquilo, e que na realidade seria alguma coisa que iria explicar o Evangelho de forma que explicasse toda a vida, todas as nuances, todas as características. Então o Espiritismo é isso. Para vocês entenderem, o Espiritismo é um conjunto de ideias, né, que são reflexivas, a gente não decora, a gente tem que entender. Quando a gente estuda dentro de um centro espírita que é sério, o que nos é feito é nos ajudar a desenvolver a capacidade de pensar e de refletir, para nós poder olhar das coisas e podermos entender. As coisas mudam, os seres crescem, as situações da vida se trocam, a vida é muito dinâmica, ela não é estática, ela não é parada. Nós temos que acompanhar, nós temos que ter a capacidade de entender essas trocas, essas coisas todas que acontecem dentro do tempo com os seres, de maneira em que a gente entenda a vida.
Então, o evangelho é um conjunto de informações a respeito disso. E a gente tem que fazer essa tradução, essa transliteração de uma base de uma sociedade hebraica para a vida de uma forma geral em todas as sociedades. O que a doutrina espírita faz é isso. Inclusive, a gente olhando como esse processo de evolução se estabelece, se processa. O que ele descobriu? Ele descobriu que a vida é feita em ciclos. Ora, esses seres que são inteligentes em processo de desenvolvimento estão vinculados a uma forma material, física, que o corpo representa, a sociedade material representa isso, onde ele aprende através do trato, da relação com tudo, com as formas. Por quê? Porque ele não tem capacidade de entender profundamente o que isso representa. Por que as coisas são da maneira que são. Então ele vai se desenvolvendo dentro do tempo. Se nós compararmos, por exemplo, uma sociedade de 4.000 anos atrás, os seres que viviam há 4.000 anos atrás, que tipo de vida era? Que tipo de sociedade era? Era muito primitiva. Então notem como é que esses seres foram crescendo dentro do tempo, morrendo e nascendo, e foram progredindo. A sociedade progrediu, os conceitos progrediram, os seres foram amadurecendo e foram se capacitando para tal. Então as informações vão sendo desenvolvidas à medida que esses seres vão crescendo. Então, o que aconteceu nesse período do século XIX, onde aparece a doutrina espírita? Um grande salto de qualidade na sociedade humana. A sociedade humana mudou completamente, né? Terminando com uma época terrível, uma época medieval, onde não se tinha direito praticamente a nada, todo mundo era analfabeto. Essa era a regra do mundo. E começou-se a se compreender as coisas e criar uma nova estrutura social que fez o planeta progredir muito. O século XIX é um século de enorme progresso. Precede o século XX, que nós acabamos há poucos anos de completar. Hoje estamos no século XXI. Então vocês notem, em aproximadamente 3 séculos, a humanidade cresceu muito mais do que tinha crescido até agora. E tinha que haver uma correlação de entendimento de uma coisa que é uma revelação, um conceito de 2.000 anos atrás, que tinha que ser atualizado com o desenvolvimento, com o entendimento de todas as coisas que nós conquistamos dentro do tempo. Os espíritos vieram fazer isso, quando a humanidade estava madura para isso. E o seu Allan Kardec, o que fez? Ele estruturou isso. E ele, na realidade, criou uma sequência de entendimento. A ideia não é dele. Ele não tem nada a ver com o conteúdo original da ideia. Inclusive, ele bota o nome de Allan Kardec, que é um apelido. Porque ele não queria que se confundisse a obra, o conteúdo que está dentro, com a pessoa dele. E vocês notem que as pessoas confundem realmente. Vocês dizem que vocês vêm aonde? Vocês chamam isso aqui de kardecismo. Isso aqui não é kardecismo. Isso aqui é espiritismo. É definido no primeiro item da introdução do Livro dos Espíritos. Então, não tem nada a ver com a criatura que organizou. O nome dele não era Allan Kardec. Era Hipólito Léon Denisard Rivail. Então, não tem nada a ver com ele. Botou o apelido para desvincular. Ele sabia o que iam fazer isso. E era obrigado, à época, a todo livro que fosse publicado, ter um autor. Então, por isso que ele botou o nome dele. Senão, não teria botado nome nenhum. Tanto que o nome do livro é O Livro dos Espíritos. Não é o livro do Allan Kardec, é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos contém, então, as explicações de todas as coisas, no qual uma das partes tem relação diretamente com o Evangelho. Então, existe essa relação entre o evento de Jesus e o aparecimento da doutrina espírita, que se completam, que permitem que a gente entenda o Evangelho de forma prática. Então, voltando, depois de toda essa explicação, toda essa volta, voltando ao conceito original dos problemas dos seres humanos. Hoje, no capítulo 5, foi 2 semanas atrás, aparece a primeira, que é a mais geral de todas. Bem-aventurados os aflitos. Quem é que gosta de aflição? Ninguém. A gente não quer saber de aflição dentro da vida. E Jesus faz uma afirmação: a aflição leva o indivíduo a progresso, a aventura, a plenitude. Como entender isso? Lá é explicado. Justiça das aflições, é o primeiro item. Então, as aflições são justas? São. Temos que entender por que são justas.
elas são decorrentes de nós mesmos. Nós construímos os nossos estados de aflição. Como que nós construímos o nosso estado de aflição? Se a gente olhar agora para a nossa vida, olhar para o dia de ontem, semana passada, o dia anterior, o mês passado, o ano passado, nós vamos fazer correlações de entender que determinadas coisas que nós estamos vivendo agora foram construídas nesses dias. Isso dá para fazer? Dá. Todos nós podemos fazer isso. Mas tem coisa que a gente não consegue justificar nem entender dessa natureza. Por exemplo, por que alguém nasce de determinada maneira? Nasce com aquelas características, nasce com aqueles problemas ou coisas, vou facilitar, nasce com um perfil psicológico de determinada hora. Por que é assim? Por que funciona dessa maneira? Será que é um sorteio? Deus faz o sorteio e diz assim, tu vai ter síndrome de Down. Não. Tu vai ser desequilibrado. Não. Tu vai ser gordo. Não. Tu vai ser magro. A gente acha que é assim, mas não é. Então, isso é explicado numa outra parte desse capítulo, que fala de causas anteriores das aflições. O que não está no presente está no passado. E vocês vão dizer, mas como? Porque nós não morremos, que morre é o corpo. O ser vivo, o perfil inteligente, esse não morre nunca. O que morre é o invólucro carnal. O que se prova dentro de um fenômeno mediúnico? O que Chico Xavier provava para as mães que iam lá buscar com seus filhos que tinham morrido? Que eles não morreram, que eles eram sobreviventes. Que eles continuavam vivos. Ou seja, eram as mesmas individualidades, com as mesmas características, pensando, respondendo, trazendo detalhes que comprovavam a sua sobrevivência. Todos vocês sabem disso. Aqui, o que produzia naquela mãe? Um consolo. Mas o que produzia no resto do pessoal todo que estava lá? Olha, a sobrevivência. Então, da sobrevivência, a gente é remetido assim. Se sobrevive, sobrevive por quê? O que acontece depois da sobrevivência? Como é que funciona? Vocês todos não têm essas perguntas? Espiritismo é isso. É um conjunto de explicação dessas coisas todas. Então a gente estuda toda uma teoria que foi feita em cima de uma observação prática, mas como a gente tem que ver para crer, né, como eu disse para vocês no início, a gente vai para a prática. O que é a prática? A prática é ver isso acontecer. Como é que isso acontece? Tem que ter um intermediário, tem que ter um meio, tem que ter uma televisão, vamos dizer assim, que nos possibilite ver isso. Quem é essa televisão? É um meio, é um intermediário. Médium. A palavra médium significa intermediário. É uma pessoa que a gente conhece, a gente sabe como é que ela é, as suas características, a gente convive com ela, mas ela, em determinadas situações, se altera muito psicologicamente e perde as características da sua personalidade. Perdão. Sendo substituído naquele momento por uma outra ou por várias outras personalidades completamente distintas dela. Então, aquela pessoa que nós conhecemos, que convive conosco dentro da instituição, entra em estado de alteração emocional e psicológica e começa a demonstrar uma outra individualidade, que se identifica, que se coloca e que tem determinadas características, ou de muito equilíbrio, ou de desequilíbrio, ou comum, como qualquer um de nós, sobrevivente, com dúvidas, com dificuldades, com aflições, ou ser mais avançado com respostas. E nós, lidando e observando com tudo isso, nós temos a oportunidade de experimentar, de dialogar, de se relacionar. E de, consequentemente, ver de forma prática e comparar tudo isso que a gente estuda. Para quê? Para que a gente aprenda e entenda como é que tudo isso funciona. Afinal, não é a pergunta que todos nós fizemos? Bom, para fazer isso, nós temos um grande problema. Nós somos cheios, a palavra é essa mesmo, cheios de ideias quer dizer antes concebidas. Nós somos cheios de preconceitos. Esses preconceitos, muitas deles, nascem conosco, formam a estrutura básica da nossa personalidade, que na realidade é uma mistura das experiências do cotidiano que a gente tem, da vida, do que a gente realiza, das conclusões que a gente chega, certas e erradas, misturadas
com uma coisa que vem conosco, sobre a forma de impulso e tendência. Né? Então, vocês notem que as criancinhas, na primeira idade, assim, na primeira fase das idades, não parecem que tem isso. Mas na medida que vão chegando lá para os 3, 4 anos, começam a mostrar já uma característica de uma personalidade bem definida. E muitas vezes lá tem irmãos, muitas vezes vou pegar o gêmeo, que é o idêntico, nasceram juntos, tem o mesmo tratamento de pai e mãe, e são diferentes. Por quê? Então, isso é que é a nossa herança ancestral dentro do tempo, acumulada em nós. Aonde que está isso? Por que eu não me lembro? Porque não está no consciente. Está no chamado inconsciente, que eu não tenho acesso direto. Não tenho ação direta sobre ele. Por isso que eu não posso lembrar. Eu só lembro o que está no consciente. Mas isso existe? Existe. A ciência humana reconhece a existência do inconsciente. Não sabe muito bem como ele se estrutura, mas reconhece a existência dele. E reconhece, inclusive, degraus que a gente tem um pouquinho mais de acesso, que é chamado de abaixo do consciente, que também tem relação com essas vidas passadas. Bom, tudo isso projeta sobre nós, sobre a nossa maneira de ser, ideias, que são produto de quê? Das experiências que nós já vivemos em vidas passadas, com erros e acertos. Então, a gente é uma mistura de ideias de muitas ordens e muitas origens. E a gente se pega nessas ideias, e briga por elas. Nós não somos assim. Nós somos seres potencialmente racionais. O que é isso? Nós temos a capacidade de desenvolver a capacidade de refletir. Mas ainda nós não somos plenamente racionais, nós somos muito passionais. O que é passional? Vocês sabem o que é passional, todo mundo sabe o que é passional. Tem uma palavra que define a passionalidade. Acho. Eu acho, e por eu achar, é. Que de razão tem nisso? Nada. Mas nós somos assim. Isso é fruto de quê? Da nossa insegurança. A gente tem aquilo, e para a gente se sentir alguém, eu tenho que defender o que eu tenho. Afinal, eu sou aquilo que eu tenho. Então, a nossa sociedade é composta dessa maneira. Por que as pessoas brigam tanto por coisas que muitas vezes não têm fundamento? São absurdas, que vocês todos sabem disso, por causa disso. Então, o que nos falta, né, que é o desenvolvimento do contrário disso? Qual é a maior manifestação desse tipo de coisa? O orgulho. O orgulho é que mantém eu acho, e ele é fruto de um conceito equivocado do nosso desenvolvimento dentro do tempo, que eu já falei muitas vezes sobre isso, que a psicologia também conhece, se chama ego, né? Que é uma coisa que se desenvolve em nós para nos manter dentro da experiência carnal, para a gente poder aprender. Não é o objetivo disso, mas isso distorce muitas vezes as coisas. E a gente vive em cima disso. Então a gente defende ideias absurdas e briga por causa dela. E o que não nos permite analisar e nos dar conta que muitas vezes essa ideia é absurda? Vocês também sabem disso. O que é? Orgulho. Vocês concordam comigo? O orgulho é uma coisa que não deixa a gente reconhecer externamente. Muitas vezes a gente até quer mentir para nós mesmos. A gente pode mentir um tempo, não pode mentir o tempo inteiro. É verdade, vocês só se dão conta. A crise que vem a posterior é exatamente quando a gente não consegue mais manter a mentira. Olhem, crise. Transformação de uma fantasia em verdade. E é crise, hein? E como na realidade a gente é inseguro, a gente não quer a crise. Bom, se o orgulho é um problema, a solução é o contrário. Vocês concordam comigo? Qual é o contrário de orgulho? Uma coisa muito desprezada, justamente pela primariedade evolutiva dos seres no planeta. Humildade. Vocês notem, a gente é tão inseguro que a gente vive em função da opinião dos outros. A gente não tem convicção dos nossos próprios valores. Não tem. Uma pessoa passa por ti e diz assim, engordasse. Deu. Acabou. A vida acabou-se naquele momento ali. Ou qualquer outra coisa. Não gostei do teu cabelo. Eu já vou para casa, olho para o espelho e olho, acontece. Ou qualquer outra coisa que vocês quiserem. Notem que a nossa sociedade é dessa maneira. Aí essas coisas que tem Facebook, essas coisas todas. O que se faz dentro disso?
que vocês publicam no Facebook? Pensa. Não é o destaque? Fui de uma festa, tiro foto. Bota as fotos. Fui passear, bota as fotos. A sociedade é assim, né? Eu brinco, mas é verdade. Assim, meu filho passou. Vou mandar fazer uma faixa, se possível, fosse do tamanho da fachada da casa. Meu filho, fulano de tal, passou no curso tal, em tal lugar, na universidade tal. Então, se ele é primeiro lugar, meu Deus, vou botar um desse tamanho. Meu filho sempre passou, nunca rodou. Nas vezes que ele rodou, o que eu botei? Nada. Por que será? Pensem. Eu também sou assim. Por quê? Porque eu tenho medo, dificuldade, como se eu fosse aquilo que os outros acham. Isso interfere tanto na nossa vida, mas tanto mesmo, que o psiquismo é feito dessa maneira. E os espíritos, que vocês tanto ouvem falar, e falam em processo de obsessão, e não sei o que mais, é feito dessa maneira. Eles entram no pensamento, nos gostos. Nós, dos que estão na nossa volta, vai lá e diz assim, vai lá e diz para ele tal coisa. O sujeito recebe aquela ideia. Aí se o sujeito é competitivo, tem bronca de ti por alguma razão lá, porque ele acha que tu fez alguma coisa para ele, ou tu teve mais destaque que ele se sente inferior por causa disso, ele está esperando uma oportunidade para fazer esse tipo de coisa. O mundo não é assim. O sujeito compra um carro, ou está melhor, ele roubou. Apesar que nós vivemos uma época de ladrões, mas as coisas são assim, dessa maneira. A nossa sociedade, vocês pensem assim, por que as pessoas são corruptas? O que tem dentro delas que gera essa necessidade de ter? O sujeito vai roubar, imagina assim, roubar bilhões. Quanto que eu vou gastar bilhões? Se eu comprar tudo que existia, eu não gasto. Esse pessoal todo aí, sem vergonha, que está dentro da política, que faz isso ao longo de não sei quantos anos, já acumulou coisas. E eles continuam nessa ânsia de fazer esse tipo de coisa. Vocês já se deram conta disso? É uma coisa desequilibrante, que não tem sentido. Se nós fosse analisar, não tem, mas eles não conseguem enxergar isso. E mais, eles são finitos, eles vão morrer. Eles não vão poder, o caixão não cabe botar todas essas coisas dentro. Se eles soubessem o custo de tudo isso, como dizia Jesus, eles não fariam essas coisas todas. Mas eles não sabem. Por quê? Porque é tudo no aqui e no agora. Nós somos momentâneos no aqui e no agora. Vamos lembrar do pessoal que foi junto com as mães que foram lá no Chico Xavier. As mães viram os filhos, descobriram que os filhos sobrevivem. Quem não tinha filho descobriu, olha, a sobrevivência. Todos nós que estamos aqui já temos notícia que é a sobrevivência. Como será a nossa sobrevivência? Como é que eu vou me encontrar depois do pós-morte? Será que eu sou flexível o suficiente para pensar? Será que ele está dizendo alguma coisa que é absurda? Eu posso não concordar com os conceitos, mas será que a lógica colocada aqui dentro se sustenta? Mas eu não sofro por causa dessas coisas, independente do que vai ser depois do pós-morte ou não, mas no meu dia a dia aqui eu não sofro. Eu não tenho que me produzir para ser amado. Eu não fico esperando que o meu filho me diz, mãe, eu te amo. Não fico. Se o meu filho ficar braba comigo, com meu pai ou com a mãe, e sai com umas patadas lá, eu fico dividido por dentro. Muitas vezes eu fiz a coisa certa, ele estava errado. Ele tinha que ser educado. Ele não sabe. Ele não tem amadurecimento para isso. Ele reage, porque ele quer continuar com as coisas conforme ele enxerga. E muitas vezes eu fico com dúvida se eu devo manter. Estou pensando nele ou em mim? Em quem eu estou pensando? Vocês estão entendendo? O que é ser pai e ser mãe? Eu vou pensar em mim ou nele? Muitas vezes pensar nele é amargo para mim. Não é bom para mim. Eu não tenho aquela devolução, que eu sou tão carente, que eu necessito tanto daquilo. E aí vocês vão entender, porque às vezes mães, depois de mortas, que não cumpriram com a missão de educação aos seus filhos, continuam sofrendo, porque sofreram a vida inteira.
Não. Por quê? Porque alimentaram aquelas utopias de seus filhos depois de mortos. Continuam pensando da mesma maneira, o filho continua igual, continua sofrendo. Então a gente vê tudo isso no fenômeno mediúnico, que tem relação com essas coisas todas. Por quê? Porque eu não tive a flexibilidade para parar para pensar. Será que eu tenho razão? Por mais que me doa, por mais que seja difícil para mim. Mas será que eu não tenho que pensar? Eu não sou um ser pensante? Será que eu já não tenho experiências suficientes acumuladas para ver um parente meu, um primo, um amigo, uma família que eu conheço, que é mais antiga, em que esses descritérios produziram todos esses problemas? Será que eu preciso viver isso para aprender ou eu posso aprender com a experiência coletiva? Isso não é bom senso? Eu pergunto para vocês. Então, a doutrina espírita se reveste de bom senso. É extremamente estabelecida. E para ter bom senso, eu tenho que quebrar as minhas ideias já fixas, os meus preconceitos. Para quebrar o meu preconceito, eu não posso achar que eu sou dono da verdade. Eu não posso ser orgulhoso. Senão, eu não vou, por insegurança, eu não vou fazer isso nunca. Qual é a consequência disso? Falta de flexibilidade, falta de desenvolvimento de capacidade de refletir, manutenção de conflito. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, ele está dizendo, o sujeito que já consegue se posicionar dessa maneira, ele não é escravo de um preconceito, de um achismo. Ele é uma criatura que já consegue parar para pensar. Ele não é dono da verdade. Ele escuta A, escuta B, parar para pensar. Então a gente acha que humilde é um formato. É como se veste. Se eu falo baixinho. Muitas vezes eu posso me vestir mal, falar baixinho, porque eu estou constrangido. Porque eu tenho medo de enfrentar o sistema. Mas eu tenho raiva desse sistema. Eu tenho raiva de tudo. De humilde eu não tenho nada. Eu estou em conflito. Então, humildade não tem nada a ver com esses sinais externos. E sim com um conteúdo interno da minha relação com a existência. Pensem bem, Jesus era humilde? Extremamente. Mas ele era fraco? Ele não se posicionava? Ele não fazia as coisas que tinha que fazer? O Chico Xavier, nosso ícone. Ele não era dono da verdade, mas ele era firme. Ele mantinha as ideias, os ideais. Os livros deles ensinam essas coisas todas. Tudo isso que a gente fala, a gente aprende lá, lendo e refletindo e parando para comparar. Para analisar o fenômeno mediúnico, lá, o espírito se manifestando. A gente também analisa. Não pense que o espírito fala, ele é o dono da verdade. Não é um ser humano, que nem eu, que nem vocês. Ele pode mentir? Ele pode estar enganado? Claro que pode. Não é um ser sobrenatural, é uma pessoa, igual a mim, igual a vocês, que morreu. E que está aguardando para nascer de novo. Muitas vezes ele nem sabe disso. Para quê? Para continuar esse processo de quê? De amadurecimento. Isso é que faz as pessoas serem diferentes umas das outras. Por que umas são mais evoluídas e outras são menos evoluídas? Porque umas já viveram mais, aproveitaram mais, outras são mais teimosas, outras são mais primitivas. O que conserta tudo isso? Tempo. E aproveitamento. Por isso que morre, nasce, morre, nasce, morre, nasce. Tantas e quantas vezes necessário for, até que se resolva. Esse é o método universal de crescimento. Então, as vidas, elas são etapas dentro de um processo. Então, a gente não pode analisar por uma vida o processo. Ela é uma etapa. Às vezes eu estou mais avançado nessa área, mas às vezes estou atrasado em outra. O que a gente tem a tendência a fazer? A se apegar naquilo que a gente domina e fugir daquilo que a gente tem dificuldade. O problema o que é? O que eu tenho dificuldade, o que eu não sei fazer, o que eu não resolvo. Como é que o problema é para mim? Uma aflição. Me aflige. Eu não sei lidar com aquilo. O que eu faço? Reação primitiva. Me defendo. Ou ataco para me defender. É assim ou não é? Nós não vivemos assim. Nós queremos dominar os outros para que o nosso ponto de vista seja dominante e a gente não seja ameaçado. A gente quer conquistar. A gente usa de 1000 artifícios para fazer essas coisas todas. A gente é carente.
A gente acumula com o medo que vai faltar amanhã, e a gente trabalha, junta, daqui a pouco tem um ataque cardíaco. Pum. Pois. Tá? E aí, depois de morto, como eu continuo pensando da mesma maneira, não quero sair da volta. Por incrível que pareça. A gente vê isso no fenômeno mediúnico. O ser continuando ser o que era. Por isso que tem que nascer de novo, ser pequenininho, ser criança, ser flexível, aprender, muitas vezes teimosinho. Né? Por causa dessas coisas todas. Então, o capítulo fala exatamente disso, da nossa necessidade de desenvolver flexibilidade, aprender a ouvir e a pensar. Por isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Nós não temos 2 bocas e um ouvido, nós temos uma boca e 2 ouvidos. Ouça primeiro, depois fale. Pense, por isso que nós temos um cérebro. Reflita. Aprenda a ser honesto consigo mesmo. Não minta para os outros nem para ti mesmo. Estás criando uma fantasia quando faz isso. Não é verdade. É irreal. Não funciona. O tempo só vai aprovar que é uma ilusão. E todo processo que termina com uma ilusão se chama desilusão. Dói, né? Por quê? Porque nós criamos uma estrutura, nós nos desenvolvemos em cima de uma mentira. Vem o tempo, derruba. Então, foi tempo jogado fora? Sofrimento sem sentido? Foi. Por isso que a gente envelhece, aquelas utopias que a gente desenvolve de corpo, de poder, vão se acabando. Vêm as doenças, vêm os reveses materiais, vêm os reveses emocionais. Por que tem tudo isso na vida? Para que a gente aprenda. E não seja dependente de tudo isso que é transitório, que é experiência para me guardar dentro do tempo, que vai determinar quem eu sou ao longo dessa jornada dentro do tempo. Então, entendam bem. Vocês não podem colocar uma coisa que é meio no lugar do fim. Eu não posso utilizar as coisas materiais da vida como sendo o maior objetivo. Nós somos usufrutuários. O que é isso? Nós ganhamos um corpo e vamos usar ele para aprender. Vai terminar, tem um tempo de validade, vai acabar. Nós vamos ter uma casa, vai acabar. Nós vamos ter filho, vai acabar. Nós vamos ter marido, vai acabar. Ter mulher, vai acabar. Tudo vai acabar. E depois nós vamos ter um outro filho, uma outra mulher, um outro marido. E depois, de novo, um outro filho, uma outra mulher, um outro marido. De vida em vida, nós vamos trocando. Para quê? Para que a gente aprenda a transitoriedade das relações e a finalidade de aproximação de todos. Então, quando vocês escutam que o sujeito nasce lá, então, ele era inimigo e nasce como filho, quando vocês verem isso, para que isso? Por quê? O que era o inimigo? O cara que provava, que determinava a dificuldade que eu tinha, virou meu inimigo. Eu continuo com a carência? Continuo, não resolvi a questão. O que é melhor de acontecer? Eu continuar fugindo ou ele novamente se aproximar de mim sobre um outro formato, para que eu não tenha aquele preconceito e comece a tratá-lo de outra maneira, mas ele vai ter aquelas tendências, aqueles impulsos diferentes dos meus, vai brigar comigo. Os filhos, problema. Vocês conhecem? Muito problema. Que tem comportamentos distintos, que pensam de outra maneira, que são rebeldes, que batem de frente, que pensam que são de outra maneira. Por que será que são? O que eles nos ensinam? Quando é um estranho, eu fico brabo, dou rabanada, vou-me embora, quero que ele se exploda. Mas quando é filho, como é que faz? Eu não tenho que lidar, aprender aquilo que um estranho eu jamais faria? Quem é que ganha com isso? Vocês têm dúvida que sou eu? Não, né? Não somente ganho meu filho, mas ganho aquilo que fez eu ganhar meu filho, o desenvolvimento da capacidade de aproximação que antes eu não tinha. Quando eu brigo com alguém lá, aquilo não me consome por dentro, quando eu passo para a pessoa, me dá... é bom isso. Isso gera úlcera, problema cardíaco, desequilíbrio emocional. Não? Não temos que resolver essas coisas? Então Deus sabe como é.
criou mecanismos de evolução, que são esses. E que Jesus dizia, olha, isso que tu está achando que é uma porcaria, na realidade é a tua libertação. Então, o sujeito que confia na vida, que não vive da opinião dos outros, ele sofre menos? Claro que sofre. Claro que sofre. A gente bota as coisas no Facebook e depois fica olhando os comentários. Não? Ou vocês são muito mentirosos? Quando vem um comentário que é negativo, então nós dependemos disso. Imagina quem já não depende mais disso. Vocês notam isso é tão universal, que significa que a grande maioria das pessoas tem isso, por isso que o mundo é do nível que é, que todo mundo tem isso. É assim. É uma sociedade com esses paradigmas. Estou usando isso só como exemplo, não estou condenando. Produz coisas boas, produz. Mas que tem um monte de mentira lá dentro, também tem. Isso é inequívoco. É assim. E assim as nossas vidas. Nós mentimos no Facebook, nós mentimos no dia a dia, nós mentimos para nós mesmos e não resolvemos as coisas que devemos resolver. Por quê? Porque nós dependemos de tudo isso. Está na hora de se libertar disso tudo? Tá. Eu tinha que ler as parábolas para mostrar as correlações históricas, que é Jesus lá mostrando lá uma mãe que chega com seus 2 filhos para ele, e diz para ele, olha, eu quero que esse filho meu seja a tua esquerda ou a tua direita, que era o método hebraico de destaque. Ele era importante, né? Então a mãe diz, eu quero que meus filhos cresçam. Né? Dentro da sociedade hebraica, andem contigo. Ele responde para ela, não posso fazer isso, não depende de mim. Depende das leis que Deus estabelece, que cada um vai desenvolver dentro do tempo. Claro que ele usa uma forma alegórica, mas a ideia é contida lá. Os apóstolos brigavam entre si, perguntavam, quem é o mais importante no reino do céu? Os apóstolos brigavam entre si, quem era o mais importante, quem era entre eles que era o preferido. Tinham ciúmes uns dos outros? Tinham. É notório, isso está dentro da Bíblia. Por quê? Porque eram criaturas humanas. Os apóstolos que do início não são os mesmos apóstolos do fim. Os apóstolos do fim, quando estão velhos, já passaram por um monte de coisa, que entenderam o sentido da boa nova, não são os apóstolos da crucificação, fugiram e se esconderam dentro de uma casa, com medo de serem presos. Não são os mesmos. Os apóstolos que escreveram os evangelhos já estão com 50, 60, 70 anos de idade, escrevem por lembrança. Essa é a história de como os evangelhos foram os escritos. Então, mudaram dentro do tempo. Mas no início, tinham esse comportamento humano normal e tradicional. E Jesus usa as circunstâncias e diz para ele, olha, o maior no reino dos céus é o maior servidor de todos. Que ninguém quer ser, né? A gente não quer ser o cargo mais inferior. Por quê? Pela nossa insegurança. A gente tem que ser destaque. Eu tenho que ser amigo do fulano que é importante. Como se, na realidade, isso me tornasse uma criatura com notoriedade. Só porque eu sou amigo dele. Não é verdade? Por que eu tenho que ter o melhor carro? O que é o melhor carro? Mais caro, os outros não podem ter. Quando eu não posso ter o melhor carro que os outros não podem ter, eu tenho um que lá na minha vida, no meu bairro, na minha situação, já me produz algum destaque. Eu quero comprar uma calça dessa marca. Porque a marca reflete uma determinada situação. Pergunto para vocês, não é verdade essas coisas todas dentro da nossa sociedade? Vocês já pararam para pensar por quê? Por que a gente tem necessidade? Como se isso fosse uma chancela de notoriedade. Então, se eu não posso, eu vou começar. Por isso vem essas modas tudo excêntricas que tem, de tudo ser diferente. Para quê? Para ser notado. Meu nível interno necessita disso. Eu venho para o centro espírita e eu quero chegar aqui e fazer coisas que os outros, na realidade, a grande maioria não consegue. Para quê? Eu estou fazendo aquilo pelo bem das pessoas, dos espíritos? Não, eu quero que dê certo. Para provar que eu adquiri uma determinada condição. A maneira que eu tenho de aferir seria essa. Como eu não estou me desenvolvendo na direção do bem pelo bem, da simplicidade, entender que aquilo é uma coisa normal, dentro da vida, para quem, na realidade, se posiciona dessa maneira, eu não consigo e me frustro. Jesus disse isso, muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Isso acontece dentro do movimento espírita? Claro que acontece. Você acha que não? Você já simplesmente, a gente tem notícia de uma ideia, a gente passa a viver a ideia continuamente? Claro que não. O que eu estou fazendo aqui?
tentando fazer vocês pensar. Isso vai convencer vocês amanhã, vocês vão ser tudo isso? Não. Não vão. Mas é um início. O evangelho foi começado há quanto tempo atrás? 2000 anos. 2000 anos de repetição, de repetição. E se criou formato nas religiões, e criou liturgia, e sacerdócio. Vocês notam que tudo isso é parafernália por fora. Não tem nada que ver com o interno. Hoje nós estamos falando do interno. Vocês notam que eu não troco de roupa, não uso roupa branca, não mudo de voz, não falo mansinho. Eu não quero impressionar vocês, eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês entendam a ideia e vejam a validade dela, e experimentem. Porque é pela experiência que a gente se convence. Quando a gente se convence, é definitivo. Não importa mais que todo mundo fale. Não interessa mais. Eu tenho a convicção. Eu sei que é assim. E sabendo que é assim, nunca mais eu perco. É meu. Eu adquiri, eu construí, eu estabeleci aquele princípio em mim. Nunca mais vou perder. Essa é a base do processo de evolução. Todos os seres que conquistaram por trabalho, por desenvolvimento. Esse trabalho universal, formiguinha que a gente realiza no dia a dia, na vida, que nos dota de experiências que eu não vou perder nunca mais. Doutrina espírita é doutrina de libertação. Para que todos vocês tenham vida, e como dizia Jesus, vida em abundância. Não tem nada que ver com o mundo. As suas frases finais são: eu derrotei o mundo. Eu não me vendi ao mundo. Eu não me corrompi pelo mundo. O mundo não me compreendeu. Os que me seguiam, me pediam, me trocaram por Barrabás. E eu fui crucificado porque era o método romano de, na realidade, produzir uma ação de domínio, de constrangimento. Mais de 40 mil pessoas foram crucificadas, para vocês terem uma ideia. Era o método romano, se colocava ao longo das estradas as cruzes com as pessoas crucificadas, para que ninguém tivesse a intenção de fazer revolução e se libertar do domínio do Império Romano. Era o método utilizado. Então, o que ele fez de errado? Ele tentou alguma revolução, alguma coisa? Não, ele ensinou. Por inveja dos fariseus que fizeram uma fofoca lá com o governador romano, que para não se meter lavou as mãos, ele, sabendo disso, foi abandonado pelos apóstolos, foi abandonado por todos, porque foi fiel às suas ideias até o final. Por quê? Porque ele tinha certeza. Ele era sereno em relação a tudo aquilo, ele sabia que tudo era transitório. Quais são suas últimas palavras na cruz? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Porque se soubesse, não fariam. Com certeza. Pensem em vocês que vieram aqui nessa noite, né? Quais seriam as nossas palavras em relação à nossa vida? Será que nós sabemos o que fazemos? Ou será que nós temos que começar a amadurecer para ter mais noção do que somos, do que sabemos, qual o nosso universo interno? E a frase final? Se eu olhar para trás e ver somente problema, pouco importa. Eu fui, não sou mais. O que importa é o que a gente deseja ser. O erro é acúmulo de experiência para construir um amanhã libertador. Agradecemos, então, ao pessoal de casa que nos acompanhou até o final da atividade. Desejosos que tenham um bom final de noite e até uma próxima oportunidade. O pessoal que fica aqui,